Boa noite, acadêmicos. Estou aqui gravando a nossa aula remota para acompanhamento dos conteúdos. Esses slides que estou encaminhando com os vídeos e áudios, eles dizem respeito a algumas das aulas que nós já havíamos começado presencialmente. Então, estou incluindo vídeos, mas também estou incluindo áudios, para que vocês tenham um maior entendimento de todo esse conteúdo e uma facilidade de interpretação, entendimento. Na atividade das últimas 2 aulas, que nós não tivemos elas presenciais, que já foram aulas remotas, mandei alguns questionamentos para vocês responderem a respeito já desses assuntos e para vocês começarem a pesquisar, entender um pouco melhor do que se trata essa liderança criativa, já embasados também no início do conteúdo que nós tivemos. Então, eu peço a vocês que, a partir de agora, pesquisem um pouco mais e eu vou esclarecer o máximo possível esses slides que a gente já havia começado a discutir, tá bom? Muito bem. Já havíamos comentado a respeito da liderança como um valor, que é a capacidade desse líder de saber o que fazer e ter a capacidade de resolver e solucionar problemas de modo prático, com habilidade, que tenha tato, tino, que tenha uma preparação para isso. Então, alguém que quer se tornar um líder precisa saber o que está fazendo e também ter a capacidade de fazer isso. E com isso, levar as pessoas a acreditarem na sua capacidade também de liderança. Dentre as atividades encaminhadas juntamente com essa aula de hoje, vocês têm a opção de assistir a um vídeo no YouTube que fala a respeito dos líderes e seus papéis nas mudanças, para também entender um pouco de como isso pode ser difícil para um líder tomar a decisão ou então convencer as pessoas de o seguirem. Então, sugiro que vocês assistam esse vídeo, que ele pode contribuir muito no entendimento do valor de uma liderança. Dessa maneira, um líder preparado e que tenha a capacidade de promover mudanças e fazer com que as pessoas o acompanhem e aceitem as suas ideias, ele precisa ter uma capacidade muito grande de flexibilidade e adaptabilidade, principalmente com as mudanças que o mundo vem tendo com tanta agilidade e tanta rapidez, que tem surpreendido a todos. Por conta disso, ele pode ter 2 atitudes principais, como provavelmente vocês também verão no vídeo que eu sugeri no áudio anterior. 2 atitudes: a conservadora, que é a maneira como o líder surgiu, que vem de um processo militar, que tem mais de 100 anos estudado essa maneira de liderar. Então, ele vem de uma maneira mais autocrática e também uma visão um pouco mais progressista, que percebe que há necessidade de mudar constantemente e que ele precisa se adaptar a esses novos ambientes, aos clientes, à nova maneira de pensar. Muitas dessas características adquiridas pelo líder fazem parte dos valores que ele alimentou durante a sua vida. Então, toda vez que ele vai agir, há uma relação entre o que ele vê e o que ele pensa. Nós temos até um filme e um livro escritos do José Saramago, falando sobre o ensaio sobre a cegueira, que fala justamente de como você vê o mundo, de como você abandona os seus dogmas, as suas visões iniciais das coisas, que tem muito a ver com o que você viveu ao longo do seu processo de crescimento e amadurecimento. E que muitas vezes você precisa ficar cego para enxergar a verdade como ela realmente é. E por conta dos nossos dogmas, das nossas crenças, muitas vezes nós nos tornamos intolerantes à mudança, ao que o outro pensa, às outras opiniões. Isso aos poucos provoca a degradação e a perda da dignidade. Então é importante pensar que
ao se refletir, ao se criar uma ideia a respeito de algo, nós usamos todos os sentidos. A gente olha, ouve, sente, o sabor, o cheiro. Então a gente precisa utilizar todos os sentidos para criar uma visão de algo, de fato, de pensar a respeito disso. Então, ver o mundo com uma amplitude maior. Não ver apenas o nosso umbigo, do nosso centro, a gente como centro do mundo, mas sim uma visão de cima, uma visão mais sistêmica, de entender como todas as coisas se conectam. Lembrando também de Platão, né, que fala das trevas e da ilusão das sombras. Então, nem sempre o que parece uma sombra é o que de fato está acontecendo. A gente nem consegue identificar, porque nós estamos vendo o mundo apenas do nosso ponto de vista, e para uma mudança real, criativa, uma mudança na maneira de pensar, se a gente for usar isso dentro de uma empresa, é preciso ver o sistema como um todo, olhar todos os setores amarrados, conectados, para que a mudança de fato ocorra e todos comprem essa ideia de mudança. Quando construímos ideias no nosso cotidiano, essas ideias surgem muito das lições e das experiências que nós já vivenciamos ao longo da nossa trajetória. Por conta disso, a realidade é uma questão de definição, como já disse Saramago. Depende muito de como você vê o mundo e aquilo que você viveu, para isso te dar ideias do que fazer, ideias de como agir, de como promover a mudança. Então, para chegarmos nesse ponto, nesse pensamento, nós passamos por várias experiências sensoriais que nos dá uma sensação, né, boa ou ruim, pela qual a gente percebe o mundo, faz uma reflexão, e isso nos dá um sentimento, uma abstração, algo que nos faça pensar, que o pensamento é algo abstrato. Então, para mover a criatividade, implantar a criatividade, muitas vezes isso tem a ver com todas as experiências que a gente já viveu, o quanto a gente já refletiu a respeito disso e que sentimentos essas ideias nos trazem. Como somos limitados biologicamente da nossa capacidade de abstração, de raciocínio, e depende muito dos recursos exteriores ao sistema nervoso central, daquilo que a gente tem à nossa mão para que nosso cérebro produza algo novo. É importante, então, como papel de líder, promover o embate de ideias e despertar o desejo de aprender e mudar. Então, quanto mais pessoas debaterem os assuntos, as ideias, melhor será a absorção dessas mudanças. Então, o líder, ele é o intelectual coletivo. Ele dá aquela possibilidade de que todos debatam e tragam suas ideias, suas experiências e permita empreender o saber. O que cada um sabe, ele valoriza o saber de cada um, articula os corações e mentes de todos que trabalham com ele, todos os liderados, e ele sabe catalisar as ideias individuais. Então, de uma maneira muito sutil, ele consegue absorver um pouco de cada um dos seus liderados e transformar isso numa ideia coletiva. Que esse é o grande poder da liderança, ele conseguir fazer com que as pessoas o sigam. Então, o líder é aquele sujeito que é transpessoal e que constrói uma inteligência coletiva, que valoriza o saber de cada um de uma maneira a que todos tenham os seus sonhos realizados e que todos entendam que a mudança é necessária para a evolução. Para essa construção da inteligência coletiva, o líder então passa a ter alguns desafios. O primeiro desafio é a posse do conhecimento. É uma reconstrução da realidade, uma tradução da realidade, vista de diferentes óticas, diferentes contextos. Então, ter o conhecimento ou ser tido pelo conhecimento, né? Ser envolto nele. E entender que sem discordância não há crescimento. Se as duas pessoas pensam exatamente igual, não há debate, não há crescimento. Então, sempre que possível, promover o debate
para que as pessoas tenham realmente posse desse conhecimento e a posse do saber. Então, para lutar por essa posse do saber, é preciso entender o que faz parte dos nossos pressupostos teóricos, as nossas verdades absolutas, aquilo que a gente acredita de fato, nosso dogmatismo, e também o quanto nós somos limitados, o quanto nossas ideias podem ser limitadas e o que provoca a intolerância. Então, saber dosar as duas coisas para que isso não atrapalhe no momento de um debate. E existem dois modos de fazer as coisas, o meu e o errado, né? Costumamos dizer que ou faz do meu jeito ou está errado. E para a posse do conhecimento e para essa construção da inteligência coletiva, esse é um grande desafio, desfazer essa visão. E além desse primeiro desafio da posse do conhecimento, há também o desafio de contextualização desse conhecimento, ou seja, criar um significado para ele, que as pessoas entendam qual a importância desse conhecimento para elas. Ligar o tudo com todas as partes. Então, o líder saber o que todos têm em comum e como cada um contribui nisso, para restabelecer uma relação entre o que é compreendido e o que é explicado. Então, para saber o que é importante, o que é preciso saber, de que maneira, e entender o que foi explicado. E aí nós temos um exemplo do filósofo Saint-Simon, que fala da regência das vontades, que as vontades se transferem para o indivíduo para que ele tenha o conhecimento científico. Então, para que ele de fato reconheça e aprenda, ele precisa ter vontade de aprender. Ele precisa querer criar um significado para isso e entender como ele vai usar isso no dia a dia. Então, se um líder quer promover a mudança, ele precisa convencer as pessoas, ou então fazer com que elas mesmas se motivem, já que a motivação é algo intrínseco, a buscar essa mudança por razões que elas têm, vontades próprias, porque é essa vontade que vai fazer com que elas aprendam e evoluam. Outro desafio Outros desafios enfrentados pelo líder na construção de uma inteligência coletiva são a objetividade do conhecimento, e aí nós temos os exemplos de alguns filósofos. Um deles é Demócrito, que estudou os átomos, né? Ele estudava quais eram as circunstâncias que levavam a determinado evento. Ele questionava o propósito que levava a aquele evento. E para ele tudo era formado por partículas que eram indestrutíveis, entre as quais existia um vazio, e que elas eram indivisíveis, infinitas e sempre estavam em movimento. Então, como nós, né, nós temos cada um as nossas partes, mas também, de um modo geral, as nossas crenças, elas são pequenas, né? Tem um vazio entre uma crença e outra crença, mas elas, de modo geral, elas não se dividem, estão sempre em movimento. Então, conforme a gente evolui, a gente aprende e muda. Outro filósofo trazido então também é o Heráclito, que estudava a transformação em virtude da ação e reação. Então, para ele tudo fluía, ele colocava a realidade em movimento. Então, ele partia da discussão entre os opostos. Então, a juventude, a velhice, o bem e o mal, a guerra e a paz, que esse debate constante entre dois mundos opostos é o que leva a criar um objetivo para esse conhecimento. Então, há uma visão sistêmica de processos, totalidade, para entender como as coisas funcionam, para entender a visão de tudo. E também temos Pitágoras, que traz a descoberta das correlações entre a razão e a emoção, dizendo que nenhuma nem outra conseguem sobreviver sozinhas, a gente precisa das duas. E também a revolução copernicana, né, do pensamento da administração, que aí traz uma visão mais centrada, né? Até que ponto eu posso centralizar o poder? Então,
entender qual é o objetivo desse conhecimento, o objetivo dessa mudança e dessa inteligência coletiva é o que vai fazer com que todos tenham interesse de buscar esse conhecimento, entender o que o outro está dizendo, quebrar as barreiras do preconceito, da intolerância, para construir uma objetividade para esse conhecimento. O que nós faremos com aquilo que a nossa equipe conhece? Como esse conhecimento será utilizado? Então, esse é o grande desafio. E o quarto e último desafio, tido pelo líder, é a quebra da estabilidade. Entender que nós vivemos ambientes complexos e lógicas simultâneas, então coisas acontecem o tempo todo, influenciadas interna e externamente, e tem um risco do inesperado cada vez maior, nós não sabemos como será nosso amanhã, tanto que nós havíamos começado esses slides com nossas aulas presenciais e agora estamos com essas aulas de modo remoto, justamente por algo que foi inesperado, né? Então, esse desafio para essa construção coletiva do conhecimento e da inteligência exige que haja uma visão de todo o sistema, de todo o conjunto, para ter uma capacidade de agir. Então, eu uso o conhecimento de todos para que nessa convivência eu entenda como essas incertezas, conhecimentos, crenças de cada um podem ser utilizadas para um bem comum. E esse acredito que seja o maior desafio depois de tanto construir o conhecimento, entender, dar significado, dar objetivo para essa construção da inteligência e para quebrar essa estabilidade, que é difícil abandonar a nossa zona de conforto. E muitas vezes essas mudanças que ocorrem na nossa vida, nas organizações com as quais o líder tem que lidar todos os dias, elas podem causar um certo estresse. E esse estresse, ele vem da relação da velocidade com que as mudanças acontecem e o potencial que eu tenho para assimilar essas mudanças, para entender por que elas aconteceram. Então, se as mudanças acontecem de uma maneira muito rápida e eu não tive tempo de absorvê-las, entender, assimilar, digeri-las, isso causa um estresse muito grande. Então, para um líder promover a mudança dentro de uma empresa, é importante que ele leve em consideração em quanto tempo ele fará isso, se ele já pode promover essa mudança, se as pessoas já entenderam que ela é necessária, se elas já digeriram essa mudança. Então, quanto mais possível, quanto mais for possível ele entender se as pessoas estão absorvendo isso ou não, menos estresse ele causará nas mudanças que ele procura promover. Dessa maneira, então, é possível entender que o líder, de modo geral, ele tem um importante papel social a desempenhar dentro da empresa, porque ele precisa que as pessoas sejam determinadas, queiram se autodesenvolver e precisa fazer isso com coragem, né? Ter vontade de executar e não perder tempo. E para isso ele precisa inspirar as pessoas, estar atento às mudanças, ter uma sintonia entre as mudanças do ambiente que são necessárias, explorar todas as oportunidades, crescer de modo intelectual, individual e coletivo. Então, de modo geral, esse líder ele tem a capacidade de influenciar as pessoas de modo positivo, utilizando a criatividade, que é aplicada a uma novidade, a um problema, a uma oportunidade ou uma dificuldade que todos têm, que para solucioná-la se utiliza do conhecimento de todos, cria uma sintonia entre esses conhecimentos, uma sinergia, uma visão sistêmica, utilizando o que cada um conhece para promover essa transformação. E assim ele assume o seu papel social. Então ele usa a energia e a informação como um modo de promover as mudanças,
Busca o comprometimento, que todas as partes estejam de fato comprometidas, cada liderado, cada pessoa envolvida, ela tenha vontade de fazer as coisas. E também um conteúdo cultural para organizar as expectativas dos atores, que são os seus liderados. Então, ele precisa facilitar, avaliar, criar estratégias, aconselhar e habilitar as pessoas para que a equipe cresça de modo organizado. Então, por hoje, essas seriam as nossas contribuições para esse conteúdo. E na próxima aula nós daremos continuidade aos demais slides e conteúdo, que é importante que vocês ouçam, assistam os vídeos e pesquisem também a respeito, inclusive dos filósofos. É importante para entender de melhor maneira como eu devo me comportar como um líder criativo. Muito bem, boa noite a todos.